Olá, queridos amigos, amigas que nos acompanham nesse estudo do Sueli Caldas Schubert. É uma alegria poder compartilhar com vocês neste momento os nossos cumprimentos aos queridos coordenadores que partilharemos hoje desse estudo, a querida Vânia, o querido Lincoln, que tenhamos uma noite de muitas reflexões e aprendizados. Mas antes de iniciarmos, nós vamos convidar todos vocês para a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus, governador do nosso planeta, que nos acolhe, nos ampara, direciona as boas energias, para que juntos possamos construir um mundo melhor. E através do estudo que ora fazemos, dos benfeitores espirituais que nos acompanham, em especial o autor desta obra, Manuel Filomeno de Miranda, que ele nos inspire e que possamos trazer neste encontro o essencial para vivermos em harmonia, aprendendo sempre com todas as experiências, onde extraímos as melhores lições, para que possamos mais rápido seguir na direção da plenitude. Guarda-nos, querido benfeitor, a querida Sueli Caldas, em tua paz, para que juntos, nesta vibração, sigamos em paz. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos iniciar com o resumo que a querida Vânia tão brilhantemente traz para nós todas as vezes que ocupa este lugar. A palavra é com você, querida amiga. Obrigada. Então, cumprimento a querida amiga Tânia, lá de Salvador, o querido amigo Lincoln, aqui pertinho de Foz do Iguaçu, e a todos os amigos, queridos irmãos que nos acompanham. Neste capítulo é interessante porque, olha o nome, meus irmãos, o passado elucida o presente. Quer dizer, vamos saber o porquê, lá remexendo no passado. Então, nós nos lembramos que no capítulo anterior, o tio Nicomedes convida o seu sobrinho Lício para darem uma volta e tal, né, de carro. Saem de casa e vão. E aí, o tio Nicomedes estaciona o veículo próximo a uma enseada e o tio convida Lício para irem a um lugar discreto, onde eles poderiam ficar a sós, mas Lício não aceita a proposta. Olha só, o espírito filinto já estava ali com ele, visto que se encontrava ligado psiquicamente ao benfeitor Bezerra, enquanto o obsessor dominava completamente o tio Nicomedes. Então, sem medir a gravidade do que fazia, Nicomedes agrediu-o sensualmente. E o fato atraiu entidades ociosas que, movidas pela cena singular, aproximaram-se com insultos e galhofas ensurdecedora. O benfeitor Filinto, que ali estava, concentrou-se e pediu ajuda. E de imediato chegaram vários indígenas e africanos da casa. E aí, surpreendidos pela presença dos trabalhadores do bem, as entidades ociosas correram em disparada.
E Lício, então, começou a pedir ajuda por pensamento à irmã emerenciana, porque viu que a coisa estava ficando grave. Era essa a condição que o doutor Bezerra requeria para interferir com decisão. Filinto pediu a ajuda dos espíritos africanos para que deslindassem Nicomedes do obsessor. E liberando-se então da opressão obsessiva, Nicomedes parou por um momento e o doutor Bezerra impôs-lhe em pensamento: volte para casa, basta por hoje. E aí eles voltaram para casa e foram cada um para o seu canto, né? Mas logo depois, os benfeitores dirigiram-se para os trabalhos da casa. E o doutor Bezerra sugere à irmã emerenciana que, em razão desses acontecimentos, que fossem antecipadas algumas medidas a benefício de Lício. Filinto e alguns cooperadores foram incumbidos de buscar Lício, né, já de madrugada, e Nicomedes, para uma reunião especial, uma providência de emergência. Emerenciana recomendou a Filinto que permanecesse imperceptível ao obsessor de Lício, que estava ali junto deles. Eram 2 horas da madrugada quando todos ali se reuniram. Os 2 pacientes permaneciam adormecidos, mas o infeliz perturbador agitava-se e esmurrava o ar, porque ele percebeu que havia caído em hábil plano elaborado para o render. Feita então a prece inicial, o doutor Bezerra assumiu a direção do trabalho. Induzindo o espírito vingador à comunicação, ele explodiu em acusação violenta, revelando ser Fagundes Ribas, a vítima de Lício e Nicomedes. Disse o obsessor: sofri-lhes as maldades em outras reencarnações, até que a sorte me permitiu estar aqui, enquanto eles se encontram na Terra. Tenho sofrido como ninguém pode imaginar. Tenho-os sob controle e ninguém me tomará, porque isso viola os códigos da justiça. Aí o doutor Bezerra, né, após ouvi-lo, tratou-o com brandura, como era próprio dele, mas também com energia, e disse: é estranho ouvir-te falar de justiça, meu irmão, quando fomentas o crime e conduzes a sensualidade, induzindo almas doentes a aberrações e loucuras. Não ignoramos as tuas dores, o teu longo calvário, cada dia mais severo, em razão da sua atitude de revolta. Ouçamos também aqueles que participam do teu drama. Então, eles despertaram Lício e o tio Nicomedes. Diz o benfeitor: desejas entender a trama dos vossos destinos? Tende tento e observai, aproveitando-vos este magno momento que vos definirá o futuro. São palavras graves, né, meus irmãos? Então, Emerenciana aproxima-se de Lício e aplica-lhe energias no centro cerebral e pede com rigorosa inflexão de voz: Anete, volte à sua realidade. Recorde-se, reviva o matrimônio. Lembre-se do seu consórcio com Felipe. Felipe é o atual obsessor, meus irmãos, que diz chamar-se agora Fagundes Ribas. Diz ela: evoque tudo. Anete barra Lício cerrou os olhos, mergulhou no passado e, com isso, a sua forma alterou-se, cedendo lugar à figura de uma jovem adolescente no apogeu da beleza juvenil. E, ao vê-la, o perseguidor lhe gritou: eis aí a criminosa. O mesmo procedimento teve a benfeitora com Nicomedes. Agora é sua vez, Nicomedes. Você lá se encontrava. Retorne ao passado,
a fim de dar novo curso à sua atual existência. Pelo mesmo processo, o tio assumiu a personalidade referida. Tratava-se de um homem com aproximadamente 40 anos, no fim do século XVIII, na França. Olha quanto tempo. E sem poder conter-se, o obsessor acusou: defronto o infelicitador do meu lar, que se uniu à desnaturada para destruir-me. Diz-lhe Bezerra: até agora somente acusaste. Ouçamos os outros o que têm a dizer. E a pedido do mentor, Anete relatou a sua desdita, informando ter sido constrangida por seu pai a casar-se com Filipe, hoje obsessor, sempre lembrando, é que muito nome, né? Quando ela contava apenas 14 anos, e confessa que não o amava, mas que comprometeu-se ser uma esposa devotada. Na noite nupcial, prossegue Anete, ele me confessou que esperava de mim uma convivência fraternal, porque era incapaz para a comunhão conjugal. De certo modo, diz ela, senti-me aliviada e prometi-lhe discrição e fidelidade, apesar da frustração que me assaltou. Anete prosseguiu informando que a princípio viviam uma cordialidade que não levantava qualquer suspeita a respeito do seu drama. Foi quando Henry, que é o tio de hoje, Nicomedes, que à época era irmão de Filipe, perdeu a esposa e, a convite do irmão, passou algum tempo junto deles, morando na casa deles, de forma a recompor-se do abalo causado pelo falecimento da mulher. Anete então diz: a vida em comum foi se tornando insuportável. Passou a dizer-me que notava o meu interesse pelo outro e que certamente já nos preparávamos para o adultério. Filipe, o esposo de antes, tornou-se selvagem, submetendo-me a tormentos morais inimagináveis, enquanto ameaçava-me interromper a sua vida e a minha vida, caso eu me queixasse a Henry, o tio de hoje. Disse Henry, na vez dele: o meu irmão sempre foi atormentado, em razão da sua deficiência. Ao nos unirmos, num momento por ele facultado e preparado, em face de uma viagem que ele empreendeu, deixando-nos a sós, é que eu tive a dimensão do sofrimento de Anete e dos suplícios que lhe eram impostos. Quando eu perguntava a Filipe a respeito da tristeza que se refletia no rosto de Anete, ele propunha-me que a distraísse, que passeássemos. Henry contou então que decidiu ir embora, mas os acontecimentos se precipitaram. Quando Filipe voltou da viagem, como se adivinhasse o que havia sucedido na sua ausência, examinou-a sob humilhação terrível e exigiu-lhe a confissão e depois surrou-a, retendo-a presa na alcova até que desaparecessem as marcas do seu selvagismo. Ignorando a ocorrência, Henry informou seu irmão dos planos de ir embora, retornar à sua casa, mas Filipe, ciente do caso havido entre ambos, exigiu-lhe que ficasse mais algum tempo, pois que deveria viajar de novo e receava deixar a esposa sozinha. Logo que Filipe partiu, Henry tomou conhecimento do que havia ocorrido, da surra e tudo mais, e por isso ele propôs fuga a Anete. Diz: arrumamo-nos às pressas, e disse, e partimos no dia imediato. Algum tempo depois, ele veio a saber que Filipe, seu irmão, havia planejado um retorno no dia da sua fuga para surpreendê-los
e tirar-lhes a vida sob alegação de adultério. Mas como eles já haviam fugido, o seu plano falhou e ele, ciente da fuga, enfureceu-se. Conta Henry. Vingativo, mandou-me propor um duelo. E como o problema veio ao conhecimento público, não tive outra alternativa senão aceitar e ganhar a luta, matando-o. E o fratricídio tornou-se-me um suplício. Recordava-me dele caído, varado pelo projétil, empapado em sangue, ameaçando até no momento extremo, dizendo: se houver justiça no lugar para onde vou, hei de ser vingado. A partir daquele momento, Henry foi tomado de tal melancolia que menos de um ano depois ele sucumbiu. Era Filipe, em espírito, quem lhe infligia remorsos, com a ajuda de outros espíritos comparsas. Anete conta, então, que, acusada pelo povo e pelos familiares, mudou-se para Paris. Ela ainda não havia completado 16 anos e relata que isso foi a sua ruína, porque, inexperiente e sem apoio, degenerou-se na libertinagem por largos anos, até que a sífilis encerrou a sua carreira alucinada. Fim do relato, Filipe bradou: isto é suficiente para liberá-los da culpa? Não, não é suficiente, disse Bezerra. Pelo contrário, constitui-lhes uma herança infeliz de que não se liberaram. E diz: a divina misericórdia trouxe-os para o Brasil em outra existência, onde o clima de resgate kármico era-vos mais bonançoso. Retornastes com o dever de vos reabilitar. Anete renasceu para consorciar-se novamente contigo, Filipe, na pessoa de Fagundes Ribas, e enfrentar com honradez a Henry, a quem encontraria depois. Isso se deu em uma fazenda de café no interior do estado de São Paulo. E, novamente, sem a anuência dela, o matrimônio foi estabelecido entre os pais dela e ti. Isso Bezerra falando para ele, né? A antipatia que ela conservou nos painéis da memória e a suspeita que te macerava o campo das lembranças amargas foram os ingredientes para que se repetissem os dissabores e desajustes, quando deverias lutar contra as vicissitudes e crescer na fraternidade, na compreensão, a caminho do amor. Henry, que era comprador de café, apareceu na fazenda e o reencontro fê-los desequilibrar-se. E certo dia, ambos fugiram para a capital, tomando rumo desconhecido. Sabemos avaliar as tuas humilhações, disse Bezerra, as dores excruciantes que te levaram, homem orgulhoso e prepotente, à tumba antes do tempo. Ele também morreu antes do tempo. Os envolvidos na triste história, então, ao ouvirem tudo isso, choravam. Filipe em desespero, Anete com amargura e Henry com arrependimento. O mentor, contudo, prosseguiu. Os fujões, chegando à capital, instalaram-se. Há algum tempo transcorrido, a antiga luxúria de Anete conduziu-a à traição contumaz. Foi expulsa do lar pelo companheiro trajado, refugiou-se em outro lar, utilizando-se da aparência para os enganosos triunfos do poder, passando de um para outro lugar. Agora, numa terceira etapa, a luta irresponsável continua, não obstante a diferença da constituição orgânica em que vos encontrais. Filipe ouviu tudo isso
em estado de grande amargura, e prometeu vingança. Hei de matá-la. Dr. Bezerra, então, acercou-se dele e pediu com imensa bondade: ouve-me, meu irmão. Dói-me o teu sofrimento. Conforme desejamos auxiliar as duas criaturas que sofrem na terra, interessamo-nos em libertar-te da infelicidade, antes que ela te imponha recuperação através de meios mais graves e irreversíveis. Se te parece difícil perdoar, desculpa-os. Deixa-os por conta da consciência pessoal, que não libera o culpado algum. Dá-lhe a oportunidade de aspirar à felicidade que te acena e que te aguarda. O mentor falou-lhe com tanta doçura que as resistências antagônicas foram quebradas. Aí, inspirada por Emerenciana, Anete se aproximou dele e suplicou: perdoa-me a loucura. Não sabes como eu sofro, encarcerada num corpo que não é meu. Traí e cometi desonra que me pungem, quais punhais afiados. Eu não me recordava de tanta desgraça. Ó Deus, tende piedade de nós. Então, colhido pelo inesperado gesto da antiga esposa, Felipe respondeu: o tempo me ajudará a desculpar. Pelo menos não a perseguirei, caso eu encontre algum apoio em qualquer lugar onde eu possa me acalmar. Diante desse pedido de ajuda, Bezerra confortou-o e disse: esta é tua casa, porque é a casa de Jesus. Começarás o tratamento aqui mesmo e, posteriormente, a reencarnação te aguardará para o recomeço feliz. Na sequência, o mentor fala ao tio Nicomedes: ele voltará aos teus braços com imensa carência de amor e o receberás com ternura, liberando-te do mal que, na tua área genésica, na próstata, está preparando o campo para uma neoplastia maligna. A tua conduta moral apressará ou não o surgimento do câncer, ou o impedirá. Serás autor dos teus futuros dias. Por consequência, respeita e ajuda a Nete na forma de sobrinho inquieto, auxilia a se ajustar e não tornes a viciação. Agradecemos, Vânia, pela sua explanação. Quem não tem a oportunidade de ler o capítulo, traz você toda, assim, com muita clareza, né, os pontos importantes que foram apresentados neste capítulo. Então, nós vamos seguir neste momento para os primeiros aprofundamentos que está comigo mesmo, e eu queria iniciar falando exatamente sobre o título que Filomeno nos apresenta. O passado elucida o presente. Aqui nós já encontramos a respeito de princípio básico da doutrina espírita, que é a reencarnação, lei de causa e efeito, atuando no momento que eles estão vivendo. Aqui nós temos uma história de Lício, que é sobrinho de Nicomedes. Na verdade, eles estiveram juntos porque Nicomedes veio para a casa de Lício estudar e tem um relacionamento afetivo, mas ele segue, né? Então, Vânia, no seu resumo, mostrou as vidas pregressas onde eles estiveram juntos e exatamente o que vem neste momento desencadear em termos de afeto, da aproximação. E quando nós estamos em nossa existência, que também deparamos com inúmeros desafios, dificuldades,
nem sempre nós encontramos os motivos para estarmos fazendo a travessia por essas circunstâncias que são tão atribuladas. Mas, se compreendermos que transitamos por outras experiências e que o desafio de agora ele é resultado de ações pregressas, talvez fique mais fácil de lidar com o momento que, para alguns, pode ser um momento muito difícil, uma dor muito intensa, mas que tudo tem uma razão de ser. E é justamente neste capítulo que nós, conhecendo o passado, vamos compreender o que neste presente ocasiona esta aproximação, esta vinculação e a ação do obsessor. Então, é neste ponto que nós vamos estar trazendo algumas considerações do próprio Manuel Filomeno de Miranda nesta obra, em outras obras, mas sem nos esquecermos do nosso codificador, Allan Kardec. E o primeiro ponto eu trago, onde ele, em A Gênese, no capítulo 14, que é intitulado Os Fluidos, ele vai trazer dos itens 45 a 49 o tópico obsessões e possessões. E neste tópico, inclusive, nós temos Manuel Filomeno de Miranda trazendo e nos bastidores da obsessão também essa assertiva de Kardec no exórdio. Ele vai dizer que pululam em torno da Terra os maus espíritos em razão da inferioridade moral dos seus habitantes. Por que Kardec ele vai falar muito em O Livro dos Médiuns, por exemplo, sobre essa questão moral? A moral que atravessa a nossa existência, esta movimentação do nosso fazer, que cada vez mais precisamos estar direcionando no caminho do bem. Porque a lei de Deus, que é uma lei de justiça, de amor e de caridade, nos abre este leque para as ações no bem. O aspecto moral, nós precisamos entender como o fio condutor de Jesus, governador do nosso planeta, então é a ele que nós devemos remeter todas as nossas ações como exemplo que esteve há tanto tempo, mas que este exemplo ele continua atualizado em nossa existência e para as existências que irão se suceder, porque Jesus, passado 21 séculos, continua sendo Jesus. Mas ainda aqui em A Gênese, Kardec vai trazer uma definição da obsessão como aquela ação persistente que um espírito mau vai estar exercendo sobre um indivíduo, com caracteres diferentes, porque aí nós vamos ver a própria gradação que Kardec vai apresentar para nós no capítulo 23º de O Livro dos Médiuns. Então, vai desde a simples influência moral, quando nós nem percebemos sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo, das suas faculdades mentais. E aí é que a gente percebe a importância desta assertiva quando Filomeno vai lembrar a Allan Kardec nesse exórdio de Nos Bastidores da Obsessão. E aí, lembrando que, sendo a primeira obra, temos 16 capítulos nesta obra, mas é nela que Miranda vai trazer 3 introduções. E as introduções, elas vão estar relacionadas à questão da obsessão. E aí a gente pode se questionar: o que será que Miranda,
Na sua primeira obra, ele traz 3 introduções relativas ao tema obsessão. Talvez ano de 1970, quando chegou esta obra. Então, talvez aquela época e hoje, atravessando mais de 40, 50 anos, digamos, né, está tão atual este tema que o próprio Filomeno, em outra obra, vai dizer que a obsessão ela tem um caráter pandêmico, ou seja, atinge a todos os continentes, a tantas pessoas, e por isso há necessidade de estarmos trazendo sempre uma abordagem sobre este tópico. Talvez vocês possam até estar levantando a consideração. Mas se fala tanto a respeito disso. Mas será que nós estamos cuidando para que não sejamos influenciados desta maneira por estes espíritos que só desejam nos comprometer, nos perturbar? E aí pensamos, né, que está presente em toda parte e convida, aí vem o convite de Filomeno. Por estar presente, a obsessão nos convida a sérios estudos. Mas que estudo será este? Que Filomeno nos faz o convite para pensarmos neste tema da obsessão. É claro que o convite a estudar o tema de maneira doutrinária é fundamental. Mas será que não tem um outro estudo que nós precisamos fazer para poder melhor burilar este tema? Sim. Aí nós diríamos que é o estudo de si mesmo. Como o estudo de si mesmo pode nos auxiliar na prevenção ou no próprio tratamento das obsessões? E aí vamos pensar, na medida que nós conhecemos quem nós somos, quais são as nossas potencialidades, mas também as nossas fragilidades, nós vamos estar direcionando o nosso trabalho para poder domar, para poder vencer as nossas más inclinações e daí seguir para a nossa renovação íntima. E aqui no capítulo, nós vamos ver o tio, doutor Nicomedes, que se envolve emocionalmente, amorosamente com o sobrinho Lício na presente existência, mas eles estão vinculados em existências anteriores também por este envolvimento amoroso. E aí o que é que acontece? O doutor Nicomedes ele casa, ele termina os seus estudos, ele volta para sua cidade, ele vai casar, ele vai ter filhos, mas ele continua vinculado àquele envolvimento. E aí nós buscamos, né, em Obreiros da Vida Eterna, um momento em que André Luiz ele está em diálogo com o doutor Barcelos, que havia sido médico da saúde mental quando encarnado, e no mundo espiritual ele segue ainda estudando essas alienações mentais. E aí ele vai dizer aqui no livro assim, isso está no segundo capítulo do livro, Obreiros da Vida Eterna. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente
irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Então vejam que nós estamos a todo instante juntos para poder refazer caminhos. E as situações podem se apresentar em algumas circunstâncias com os familiares, com os parentes que estão próximos, justamente para podermos nós, nesse refazer o caminho, aparar as arestas daquilo que não conseguimos resolver em existências anteriores. E aí vamos para as causas da obsessão, porque aqui nós temos um caso clássico que Miranda nos apresenta e que vem a interferência espiritual para poder amenizar a situação. Mas o que é que causa mesmo a obsessão? Aí vai dizer Kardec, lá no capítulo 23 de O Livro dos Médios, que ela vai variar de acordo com o caráter do espírito. Para uns, pode ser uma vingança, que é exatamente o que nós estamos encontrando aqui. E algumas vezes não há desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Mas isso só vai acontecer mediante o quê? Uma sintonia. Então, olha a importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos, porque ao nosso redor vão estar estes espíritos, não necessariamente são os nossos perseguidores, são os nossos desafetos, mas numa queda vibratória nossa, aqueles que estão no nosso entorno, eles vão estar sintonizando conosco. E aí vem é uma espécie de gozo que eles sentem, aqueles que estão ao nosso redor, porque estão sofrendo vamos fazer com que ela também sofra, porque eu estou em sofrimento. Então vejam que os dois, eles, o tio e o sobrinho, naquele momento eles estão dialogando e, conforme Vânia trouxe aí no resumo, o doutor Nicomedes, ele não se conteve e ele vai agredir sensualmente Lício. Mas o que é que acontece com Lício? Lício tem uma conexão, porque ele busca anteriormente o auxílio espiritual e neste momento ele vai, através de uma conexão, mudar aquele panorama. Mas não podemos esquecer de algo que Filomeno vai nos dizer, que os obsidiados sempre houve em todas as épocas da humanidade. E por que existem os obsidiados? Aí é Kardec que vai nos afirmar, por conta das imperfeições morais. Olha a necessidade do estudo de si mesmo para poder trabalharmos estas imperfeições. E o próprio Kardec também vai estar afirmando em A Gênese que a obsessão ela vai decorrer desta imperfeição moral. E aí vamos pensar em nós que estamos transitando nesta existência, do quanto carregamos ainda de imperfeições. E aí surge o momento desafiador que talvez nós pudéssemos afirmar:
é o nosso sinalizador, é o nosso sonorizador, para que, diante do desafio, as nossas antenas psíquicas, o nosso pensamento possa parar e refletir. Que é que está, por que está acontecendo isso comigo? O que eu posso fazer para poder melhorar esta minha condição? E aí, Miranda também vai dizer para nós que a obsessão, em qualquer modalidade, é uma enfermidade de longo curso e que vai requerer uma terapia especializada. E aí a gente volta para o nosso estudo em tela, quando Lício ele busca o socorro, a ajuda da irmã emereciana. Então, este plug mental que, naquele momento do assédio, ele se sente, porque, na verdade, ele tinha um envolvimento afetivo, mas a busca pela solução fez com que ele pudesse, de fato, estar recebendo o auxílio naquele momento. E aí nós vamos encontrar Miranda dizer lá nos bastidores da obsessão, também no Examinando a Obsessão, que está no prefácio, que é a oração que vai conseguir lenir as úlceras morais dos assistidos, conduzindo a um estado de harmonia que pode nos reacender aquilo que nós chamamos de paz. Mas aí a gente não pode esquecer que no livro Grilhões Partidos, também Miranda vai falar sobre o obsessor, sobre o obsidiado, e aí ele afirma que somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais. Nós sabemos que trazemos o nosso passado culposo, que criamos laços de desafetos e que precisamos trabalhar para poder refazer estes caminhos. Todo problema de obsessão é um problema de moralidade, assim fala o nosso querido Miranda. E aí a gente sabe que quando nós somos encaminhados para a reencarnação, nós vamos trazer na nossa forma as matrizes no perispírito impressas conforme a nossa necessidade evolutiva. Então, é preciso entender que tudo na criação tem a sua perfeição e que nós precisamos melhor lidar com aquilo que foi projetado para nós, compreendendo que faz parte de uma estrutura e que nós vamos, nesta compreensão, melhor lidar com as intempéries, com os desafios, para poder avançar em nossa marcha. Então, o trabalho ele vai se tornar mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, vai concorrer para que a sua vontade, essa grande potência da alma, ela possa estar agindo em paralelo com o nosso psiquismo, com a nossa oração, para que junto isso concorra para o nosso acesso a esse deslindar destes desafetos, daquele que porventura está enviando neste plugue que foi estabelecido as energias para o nosso insucesso. Isso depende de quem? De cada um de nós, daquilo que vibramos, daquilo que estamos fazendo e construir a partir de agora. Porque o passado, ele já aconteceu, mas nós podemos mudar o presente e o futuro se reconhecemos que a partir deste momento a nossa vontade ela vai agir de forma mais efetiva para que sejamos pessoas melhores e atuemos no combate às nossas más inclinações. Então, essas são as nossas
considerações nos primeiros aprofundamentos. Eu vou passar ao querido Lincoln a palavra agora, para que ele possa seguir. Obrigado, querida Tânia. Saudamos fraternalmente a você, querida amiga, assim como Vânia, que nos acompanha também, já realizando aí o resumo, sempre fantástico, né, Vânia, que nos traz aí, elucidando os pontos principais do capítulo para a nossa aprendizagem. Naturalmente, abraçamos também fraternalmente aqueles que nos acompanham agora nesta edição ao vivo e os demais que, de futuro, poderão nos acompanhar também pelos canais que vão divulgar este nosso encontro de estudos. Temos muitas lições neste capítulo, como em todo o livro, de resto. Manuel Filomeno de Miranda traz em cada frase ensinamentos ou motivações para as nossas reflexões mais profundas a respeito das temáticas da vida em geral, envolvendo aí as experiências como encarnados ou desencarnados também. Verificamos aqui que o reencontro de Lício e Nicomedes, sendo espíritos afins já de outras encarnações, não lograram vencer naturalmente a polaridade masculina que ambos tinham nesta encarnação e deixaram-se levar pelas atrações próprias da sua afetividade e, na juventude, já contraíram esses compromissos afetivos. Posteriormente, agora, no reencontro, vamos encontrar ali Lício, como bem disse Tânia em suas explicações, já buscando esse socorro demerenciana para vencer aquele impulso que ele sentia dessa vinculação e sentindo ali os perigos aos quais ele estaria submetido, dando continuidade àquele relacionamento, tanto em relação aos seus valores íntimos, quanto também em respeito aí à esposa e filhos, né, que o Dr. Nicomedes possuía, no caso, aí na narrativa. Então, verificamos que naquele momento em que ele confessa ao Dr. Nicomedes que ele buscou auxílio e que recebeu nesse auxílio orientação, amizade, segurança para conduzir emocionalmente a sua existência, o Dr. Nicomedes colocou ali uma frase que vamos ler, porque é com base nela que vamos desenvolver aqui o nosso pensamento. Quando ele disse, então, a respeito desse socorro que buscou, de caráter espiritual, o Dr. Nicomedes disse a ele: a vida é apenas o corpo, que se transforma quando ocorre a anoxia cerebral, a ausência de oxigênio nos neurônios e demais tecidos. Morrer é consumir-se. Não se envolva com essas superstições. Do contrário, a sua lucidez mental estará com os dias contados. Temos aqui, então, uma observação que caracteriza exatamente um posicionamento materialista do Dr. Nicomedes, que, ao adotar essa postura, também critica a posição de Lício quando ele busca este apoio espiritual, no caso, um apoio psicológico, dizendo que aquilo era superstição que o levaria, de alguma maneira, a afetar a sua lucidez mental e prejudicaria ele. Então, vemos aqui uma observação que parece solta assim, dentro do contexto dessa história que nós estamos lendo. Mas, se nós passamos essa ideia para o contexto social nos dias de hoje, vamos encontrar muitas pessoas pensando dessa forma. E Allan Kardec procurou, em toda a sua obra, colocar justamente os elementos próprios que pudessem conduzir as pessoas a compreenderem a espiritualidade e a nossa imortalidade, justamente para não nos iludirmos com as coisas e os arrastamentos próprios da matéria. Já na introdução do Livro dos Espíritos, ele nos fala que o espiritismo é o oposto do materialismo. Então, esses dois elementos, eles são inconciliáveis com relação a uma visão ético-moral da vida. Embora possa caminhar junto,
dentro dos interesses próprios da matéria, que são importantes, mas no contexto do nosso progresso espiritual, existe um conflito muito grande em relação a essas duas linhas de pensamento. Inclusive, vamos ter uma pergunta 799, quando Kardec aborda sobre a lei de progresso, ele pergunta aos espíritos: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta dos espíritos é claríssima: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. O espiritismo faz com que o homem compreenda onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Continua os espíritos dizendo na resposta que, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade e os há de unir como irmãos. Então, vemos aqui a clareza com que os espíritos nos colocam a questão do materialismo dominante em muitos aspectos, em vários países, em várias sociedades, orientando as vidas. E Kardec vai, então, colocar em sua obra várias observações a respeito do materialismo. Então, soa forte, naturalmente, quando os espíritos respondem que a forma do espiritismo contribuir para o progresso é destruindo o materialismo. E aqui temos que fazer um parênteses para colocar que é destruir o materialismo e não os materialistas, porque jamais a doutrina espírita se colocará frontalmente contra o pensamento livre de cada pessoa, respeitando aquilo que cada um tem como valores na sua existência. Então, nós vemos no mundo de hoje certas polarizações, sejam elas de caráter filosófico, político ou sociológico, e, naturalmente, cada pessoa encarnada terá a sua liberdade de pensar o que quer, sem dúvida, alimentar-se das ideias que aceita como corretas, mas aos espíritas nos cabe levantar uma bandeira muito especial, que, aliás, é a bandeira da nossa doutrina, que fora da caridade não há salvação. O que nos coloca diante da condição de que respeitaremos sobre qualquer aspecto os pensamentos, as ações, os comportamentos de qualquer pessoa, porque nós temos como orientação doutrinária que Jesus é o nosso guia e exemplo, e nosso guia e modelo. E, portanto, vamos caminhar com Jesus sobre qualquer aspecto de abordagem das questões sociais que se levantam, dos conflitos que acontecem nesta convivência social. Então, nós vemos que só por este início aqui já teríamos condições de fixar uma posição muito clara com relação à distância que medeia aí o pensamento materialista e o espiritualista do qual a doutrina espírita participa. Quem quiser buscar um pouco mais a respeito do assunto, vamos indicar aí que na parte do Livro dos Espíritos, nas questões 147 e 148, Allan Kardec criou ali um tópico denominado justamente materialismo, onde ele menciona o posicionamento adotado por anatomistas ou fisiologistas que consideram que o corpo é tudo. Através do corpo é que se projetam as ações dos homens e nada existe em relação a essa parte espiritual, portanto, negando assim a existência da alma. Há uma corrente materialista que admite a existência da alma, mas ela é também considerada como elemento material, estando contida no corpo, porém morre junto com o corpo, ou seja, o pensamento se aniquila quando morre aquele corpo, não, nada existindo após, no caso, a morte física. Então, vemos que o nada amedronta, diz Allan Kardec, essas pessoas, porque, na sua maioria, esses materialistas, eles não têm como encher o vazio no abismo que se coloca diante deles, frente ao nada que prevêem após a sua morte. E nessas questões aí que ele colocou no Livro dos Espíritos,
Kardec faz um longo comentário sobre essa questão, que vale a pena buscarmos ali, mas ele fala em determinado momento que é uma certa aberração da inteligência as pessoas atribuírem a ação, somente a ação da matéria, todos os nossos atos. Mas, como os cientistas, com a morte do corpo, diz ele, não encontram a alma nesse momento, porque não identificam essa alma que dizem existir ali, eles simplesmente aniquila este pensamento e não admitem a continuidade de um ser. Claro, diz Allan Kardec, triste consequência este pensamento, se fosse real, porque então o bem e o mal nada significaria para as pessoas. O homem teria razão para só pensar em si e não e se colocar acima de tudo, colocar os seus apetites acima de qualquer valor ético voltado para as suas prisões em relação à matéria, e isso quebraria, inclusive, os laços sociais, e as afeições também não teriam aquela fortaleza que poderiam ter, sendo fragilizadas de alguma forma. Então, Allan Kardec fala que uma sociedade que se fundasse sobre tais ideias traria já em germe a sua dissolução, e os seus membros, eles se entredevorariam como animais ferozes. Nós vemos muitos desses quadros hoje na nossa sociedade, em vários países, quando temos o interesse pessoal voltado para os apegos materiais, predominando sobre a racionalidade na condução das coisas, especialmente com relação aos direitos, às liberdades devidas às massas populares, especialmente. Então, nós vamos encontrar a predominância das ideias materialistas, conduzindo estruturações de sociedades com base em elementos coercitivos, violência, cerceamentos, porque a visão que se tem ali naquele aspecto é de que aproveita-se de imediato o dinheiro, aproveita-se o poder, aproveitam-se das licenciosidades da sexualidade como elementos próprios do indivíduo que manifesta ali todo o seu egoísmo ou seu egocentrismo. Portanto, em prejuízo das outras pessoas. Allan Kardec vai trabalhar também em O Livro dos Médiuns esses aspectos relacionados aí ao materialismo, onde ele coloca dois tipos de materialistas. São aqueles por sistema, que acreditam naquilo que acreditam e negam-se a aceitar qualquer variação em relação a isso. Mas também os materialistas por indiferença, porque não tem coisa melhor. E aí que nós colocamos, e que devemos colocar, a doutrina espírita como essa coisa melhor que a pessoa pode optar por ela, ao invés de ser indiferente aos grandes valores de uma experiência transitória aqui na Terra, que é a nossa encarnação, buscar os elementos que possam explicar o contexto social difícil que nós vivemos, as diferenciações sociais, as questões de enfermidades, os problemas de nascimentos com limitações físicas, motoras ou mentais, enfim, uma série de situações que a reencarnação justamente vai explicar a todos nós. E além desse grupo de materialistas, também Allan Kardec menciona um outro grupo que são espiritualistas, mas de alguma forma incrédulos. Primeiramente, ele está aqui trabalhando, isso está no capítulo 3 lá do livro da primeira parte do Livro dos Médiuns, onde ele fala do método. Ele menciona, então, que aquelas pessoas que eventualmente discordam da doutrina espírita e da sua proposta, ele coloca ali que alguns seriam incrédulos de má vontade, porque a crença nas ideias espiritualistas, e em particular as espiritistas, tirariam eles da sua quietude e dos gozos materiais. Então, espiritualistas, mas vivendo como presos aos interesses mais materialistas. Um segundo grupo seria aqueles que são incrédulos por má fé. Eles condenam as propostas espíritas porque ferem o seu interesse pessoal. E o interesse pessoal é movido pelas questões também do egoísmo, como nós vemos também no Livro dos Espíritos. Outro grupo seria aquele que eles chamam de pusilanimidade, aquelas pessoas assim que são mais ele chama, poderia se dizer até covardes em relação à tomada de uma decisão,
acompanha os grupos materialistas até que dê tudo certo. No dia que não der certo, ele salta fora também. E uma questão voltada para os espiritualistas, e que Allan Kardec levanta também, e que está na questão 1009 do Livro dos Espíritos, é aqueles espiritualistas que, de alguma forma, por acreditarem em determinados pensamentos ou dogmas religiosos, negam-se, de alguma forma, a aceitar novas ideias. Mas uma ideia que é aceita como natural, mas não atende aos anseios íntimos de cada um de nós, que é tratado justamente na quarta parte do Livro dos Espíritos, quando se fala da, das recompensas e gozos futuros, é a questão da eternidade das penas. Quando o indivíduo pensa a respeito dessa eternidade das penas, dos castigos eternos no inferno, nessa figura em que Deus coloca ali os seus filhos numa eternidade de sofrimentos, fere a razão de qualquer indivíduo. E este pensamento tem levado muitas pessoas à incredulidade, como consta ali na resposta do Livro dos Espíritos, na questão 1009, a incredulidade, ao materialismo, a indiferença pelos valores da vida, porque as pessoas instintivamente sentem que existe algo de irracional nesse tipo de ideia. Quem apresenta essa argumentação é Santo Agostinho, na questão 1009. Sugerimos aos irmãos que possam também compulsar esses elementos. E, finalmente, vamos colocar aqui rapidamente só um posicionamento de Leon Denis. Ele publicou uma obra justamente no pós-guerra, Socialismo e Espiritismo, fazendo uma análise sobre as correntes socialistas predominantes daquele momento e que continuam até o presente momento também, ainda permanecem, fazendo uma comparação a respeito da condução do que seria cada pensamento desse em relação à vida das pessoas, à organização social em geral. Primeiro, ele define socialismo como a busca de uma melhor condição material, intelectual e, especialmente, moral. E dentro dessa visão moral, ele chegou a classificar que muitas correntes socialistas são materialistas, portanto, não levam em conta os aspectos espirituais e morais que decorreriam de uma convivência em estrutura familiar adequada, no sistema de educação do espírito, enquanto dentro de um núcleo familiar, sem esse elemento que colocaria os espíritos, as crianças, jovens, dentro de uma visão futura, de uma expectativa de espiritualidade. Seria, então, um tipo de socialismo materialista. Em contraposição, ele coloca a doutrina espírita como a proposta de um socialismo espiritualista, no caso, também alimentado aí pela proposta espírita, que traduz para todos nós aí os elementos de segurança na condução das nossas vidas, porque prova a sobrevivência do espírito, prova a existência da reencarnação, traz para nós aí as leis de causa e efeito e procura compatibilizar toda esses elementos de conhecimento com as ciências ao lado das quais o espiritismo está caminhando também. Então vemos que existe uma solidariedade aí entre os seres quando analisam a vida sob esse aspecto da espiritualidade, limitando, inclusive, o egoísmo acendrado que muitas vezes atacam a todos nós. Estamos em um planeta de expiações e provas, somos seres ainda imperfeitos, espíritos em processo de aperfeiçoamento, na evolução espiritual nossa, no nosso progresso espiritual. Portanto, todos nós, ao encontrarmos este horizonte de segurança colocado pela doutrina espírita, vamos, então, buscar as correntes de pensamento que possam consolidar essa nossa segurança afetiva, emocional, social, familiar, fugindo dessas ilusões mais imediatistas propostas pelo materialismo. Parece algo, assim, que pode soar assim meio estranho falarmos disso, mas o materialismo tem
influenciado muitas sociedades em todo o mundo, em vários países, através da diluição de valores que são tradicionais, conquistas da civilização. Por exemplo, a família, que é uma estrutura que foi edificada aí ao longo da história e que sofre o seu perigo nos dias de hoje pela relativização do seu valor como elemento de consolidação de afetividade, de experiências emocionais mais positivas, um centro de educação ético-moral, de espiritualidade, coisas que a escola lá fora não vai oferecer. A escola instrui, educa sobre as ciências em geral, mas a responsabilidade da educação ético-moral e da espiritualização dos espíritos corresponde a um dever que se realiza dentro dos lares, no ambiente da família. Então, temos que analisar exatamente qual dessas doutrinas é mais interessante para nós. A doutrina espírita tem a sua proposta e Allan Kardec vai falar a respeito disso na conclusão do Livro dos Espíritos, também lá no item número 3. Ele vai dizer, então, que duas doutrinas se confrontam aqui. Uma que nega o futuro, a outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. É um pensamento ético-religioso ou de espiritualidade racional. Uma que é a sanção do egoísmo, porque o materialismo estimula efetivamente as coisas materiais e o egoísmo. E a outra que oferece base a uma justiça, à caridade e ao amor do próximo. Então, a primeira, que é a proposta materialista, somente mostra o presente e aniquila a experiência futura. A segunda, que é a proposta espiritualista, e aqui colocamos nós a proposta espírita, consola e desvenda o vasto campo do futuro. Então, Kardec pergunta, qual a mais preciosa? E com esta pergunta, podemos concluir aqui os nossos comentários. Permaneçamos, meus irmãos, nos estudos. Carreguemos esta bandeira da doutrina espírita nos exemplos que possamos oferecer a todos aqueles com os quais convivemos, no ambiente familiar, no trabalho, na sociedade em geral, porque a ideia espírita ela vai se colocar na razão de todas as pessoas e será pensamento comum um dia, como nós vemos já escrito por Kardec. Mas são os nossos exemplos de correção, de vivência no bem, de respeito às pessoas, de amor a Jesus e a demonstração viva de Jesus em tudo aquilo que nós fizermos, falarmos e pensarmos, que teremos o reconhecimento do valor da doutrina espírita em nós. Provará finalmente que doutrina espírita, nós estamos na doutrina espírita, mas que ela está efetivamente em nós. E a doutrina espírita estando em nós, Jesus está em nós. Sigamos nós com ele, portanto. Um grande abraço a todos, muita paz. Excelente, Lincoln, o que você trouxe, especialmente agora no final, que deve ser refletido por cada um de nós. A maneira como nós estamos vivenciando esses postulados da doutrina e do nosso querido Mestre Jesus. Agradecemos, então, a presença de todos vocês que estiveram conosco neste momento. Fazemos o convite para que na próxima semana possamos dar seguimento à parte 2 deste capítulo. O passado elucida o presente. Paz de Jesus em nossos corações.